Antes de você sair do vídeo, por favor, dê o seu like e se inscreva no canal. Se você assiste o nosso vídeo, você não dá o like, o YouTube entende que você não gostou do vídeo. Então, vai naquela mãozinha, o joinha, e clica lá e dá um sinal que você estará ajudando o canal a crescer. Se inscreva e envie esse vídeo para 5 irmãos, para que nós todos possamos ser abençoados, e ajude a evangelizar se inscrevendo no canal Orando com o Pastor Arantes. Um beijo no coração. Ouça agora a palavra amiga com o Pastor Arantes. E quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, ele estava se dirigindo aos cristãos em Éfeso, e o apóstolo Paulo, ele escreveu uma carta aos cristãos na cidade de Éfeso, e nessa carta ele deixou escrito, está aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, ao qual nós vamos ler agora. Paulo escreve assim aos Efésios. E Paulo escreve aos Efésios, e o Espírito Santo usa a carta de Paulo aos Efésios para trazer um ensinamento para a igreja contemporânea hoje, para mim, para você. O Espírito Santo fala através da palavra de Deus. Paulo escreveu aqui no capítulo 6, se você tiver Bíblia, pega a Bíblia, abra sua Bíblia no capítulo 6, no versículo 10. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. A armadura de Deus. Paulo escreve assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Paulo recomenda para que nós, os cristãos, sejamos fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Muitas pessoas são fortes de natureza, são fortes de ideias, de planos, projetos. Alguns são fortalecidos na força do dinheiro, do poder econômico. Alguns são fortalecidos no poder político, poder religioso, e por aí vai. Mas Paulo recomenda que a igreja seja fortalecida em Deus e no seu poder e na sua força. Isto é, eu e você, que somos a igreja do Senhor na terra, devemos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. E como que eu faço para que eu possa ser revestido na força e no poder de Deus? Porque a maneira de você se fortalecer na força e no poder de Deus é através da palavra de Deus. Ela ensina, ela mostra o caminho, ela revela como é que eu e você vamos fazer para nos revestir e nos proteger das forças do mal. Efésios capítulo 6, no verso 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Revestir de toda a armadura. Revestir de toda a armadura de Deus.
quais são as armaduras de Deus? A armadura de Deus é a palavra de Deus, é o Espírito Santo, é o nome de Jesus que tem poder sobre toda a terra, embaixo da terra, acima da terra, no céu e acima do céu. Essa armadura, Jesus nos revelou quando ele disse várias vezes: crede em mim, eu sou o enviado de Deus e o meu Pai está comigo e eu estou com meu Pai. Quando você crê em Deus, na palavra de Deus, no Evangelho de Jesus Cristo, você recebe a armadura de Deus. A armadura é proteção. A armadura é aquilo que você veste, aquela roupa de aço, aquele peito de aço. Eu vou ser mais prático. Hoje, a polícia, quando ela vai numa operação, os seus policiais usam coletes à prova de bala. Então, esses coletes, naquela época, eram armaduras metálicas para a proteção do corpo, para não ser ferido. E essa simbologia fala a armadura de Deus, a proteção de Deus. Como é que eu me faço para me proteger numa operação onde bala para todo lado, tiro para todo lado? Eu coloco um colete à prova de bala, essas balas vão bater no colete e eu vou estar protegido. E na vida espiritual é a mesma coisa. Eu tenho que estar com um colete espiritual. Eu tenho que estar revertido espiritualmente. Eu tenho que estar na unção do Espírito Santo, na presença do Espírito Santo, na direção do Espírito Santo. Eu tenho que estar na presença de Jesus, na unção de Jesus, guardado por Jesus, andando com Ele, protegido por Ele, adorando a Ele, servindo a Ele. Andar com Deus é estar na armadura dele. Mas como que é isso? É só você ler a palavra de Deus. Ela diz: na sombra do Onipotente descansarei. Eu me descanso na sombra de Deus. Debaixo da sombra de Deus eu estou guardado, eu estou protegido. E como é que eu faço para estar guardado, protegido na armadura de Deus? É quando eu estou em obediência à palavra de Deus, em obediência à presença de Deus, em obediência à direção de Deus. Quando eu estou na direção de Deus, na obediência à sua palavra, na obediência ao Espírito Santo, na unção e na presença de Deus, ali eu estou debaixo da sombra do Altíssimo e a sua mão me protege. Então a armadura de Deus é estar protegido pela presença de Deus. Revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. O inimigo se levanta contra mim, contra você, todo dia, toda hora, através de angústias, dores, enfermidades, perseguições, incompreensões, lutas, dificuldades tremendas vêm sobre mim, vêm sobre você. São as astutas ciladas do diabo para tentar nos tirar da presença de Deus. E Efésios capítulo 6, verso 12 fala, porque, abra sua Bíblia aí, não fica só ouvindo, pega a palavra de Deus e acompanhe. Efésios capítulo 6, 10, 11, agora estamos lendo 12. Porque a nossa luta, a minha luta, a sua luta, não é contra o sangue e a carne. Nós não temos que lutar
um contra o outro. E que nós estamos vendo nesse mundo uma guerra religiosa, uma guerra política, uma guerra social, uma guerra de nação contra nação, de povo contra povo. E eu e você somos cristãos. Nós não devemos jamais levantar a mão contra outro cristão ou contra outro semelhante, seja ele cristão ou não. Não podemos ser vingativos, não podemos praticar o mal, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. A minha luta, a sua luta, não deve ser contra a mulher brigar com o marido com a mulher. O pai não deve brigar com seus filhos não devem brigar com seus pais. O que se vê hoje? O inimigo entrou nos lares. Hoje, os filhos não beijam mais os seus pais. Perderam o amor, perderam o carinho, perderam o respeito pelos seus pais. Os filhos desta geração são filhos criados na internet, criados na mídia, criados na televisão, criados na internet. Os jovens, as crianças de hoje, elas são criadas pelo Facebook, criados pelo WhatsApp, criados pelas YouTubes da vida. E as crianças de hoje vivem, os filhos de hoje vivem no mundo virtual. Eles não se adaptam ao mundo real. Antigamente, os filhos beijavam seus pais, obedeciam seus pais, respeitavam seus pais. Desculpa. Eu estou falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jacó teve 12 filhos. E os 12 filhos andavam junto com Jacó, beijavam Jacó, abraçavam Jacó, respeitavam Jacó. Os seus filhos eram homens de 30, 40 anos com barba na cara e eles respeitavam seus pais. Jacó era amado, Jacó era abençoado, Jacó era abençoado pelos seus filhos. Seus filhos viviam à volta da sua tenda, amavam e respeitavam Jacó. Hoje, o inimigo entrou nos lares de tal maneira, de tal forma, que não há mais paz, não há mais unidade, não há mais companheirismo, não há mais família. E é isso que a palavra de Deus está dizendo. A nossa luta não é contra carne e sangue. Nós não temos que lutar um contra os outros. O pai não deve lutar contra seus filhos. Seus filhos não devem lutar contra seus pais. A nossa luta não é contra a carne ou o sangue. Não deve ser entre nós a luta. E sim contra os principados e potestades. Nós temos que lutar contra os príncipes espirituais do mal. Nós temos que lutar contra as potestades, os poderes espirituais do mal. E os dominadores deste mundo tenebroso. Leia Efésios capítulo 6, versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu vou repetir. Efésios capítulo 6, verso 12.
Porque a nossa luta não é contra a carne e sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes, no alto, é espiritual, não é físico. A nossa luta, ela é espiritual. Portanto, verso 13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. Preste atenção na revelação. Para resistir ao dia mau. O dia mau, qual é o dia? É o dia que vem a doença, vem a enfermidade, vem a tribulação, vem a dor, vem a angústia, vem a perseguição. É sim, senhor, é isso mesmo que eu estou falando. Preste bem atenção nisso. Qual é o dia mau? Onde está o dia mau? O dia mau, o meu dia mau, o seu dia mau. Sabe quando é? É quando a tribulação chega. É quando a dor chega. É quando o sofrimento, a tribulação chega. Entendeu? Quando a tribulação chega, quando a dor chega, quando a angústia chega, isso é que é dia mau. É aquele dia que você não dormiu bem, é aquele dia que você não se alimentou bem, é aquele dia que você não está bem, é aquele dia que você está com problemas, com tribulações, com angústias. Esse é o dia da tribulação, que a Bíblia fala, dia mau. Mas ela fala através do Espírito Santo de uma revelação que eu tenho. Ela diz que vai chegar também um dia mau. Esse dia está por chegar. Que dia mau é esse? É quando o mal maior virá sobre a terra. A fome, a seca, a tribulação, a guerra, a tribulação, é povo contra povo, nação contra nação. Não se iluda, o dia mau está chegando. E quando ele chegar, nós temos que estar revestidos da armadura de Deus, preparados. Como é que nós vamos fazer isso? No verso 13 fala: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer firme e inabalável. Enfim, pois, estáis firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo a couraça da justiça. A verdade é a nossa proteção. Calçai os pés na preparação do Evangelho da Paz. Calçar os pés e se preparar para o Evangelho. Nós temos que embraçar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Devemos também tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Está aí o segredo da palavra de Deus. Lá no começo, tomai toda a armadura de Deus. Com que é a armadura? A armadura, no verso 14, fala: vestindo da couraça da justiça, cingindo com a verdade, aquele cinto da verdade. Esteja na verdade, vestindo a couraça da justiça, calça os pés, se prepare para o Evangelho. Pega o escudo da fé e o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pronto, você está armado. Você está revestido da armadura de Deus. Ela é composta de verdade,
justiça, evangelho, ela é escudo, ela é capacete e ela é espada do Espírito. Com toda a oração, súplica. Esse é o segredo da palavra de Deus. O que está dizendo a palavra de Deus? Olha o que está dizendo. A armadura de Deus, lá no início, verso 10, fala: sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder. O verso 12 fala: revestida a armadura de Deus. E o que é a armadura de Deus? O verso 14, 15, 16 e 17 responde. 14, 15, 16 e 17. Estai, pois, firme, cingindo com a verdade, com a justiça, com o evangelho, com o escudo, com o capacete e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Guarda essa palavra, meu irmão, meu amigo. Guarda essa palavra no seu coração. Vá se revestir da presença de Deus, da unção de Deus, da armadura de Deus. Não fique desprotegido. Parta para a oração. Busque a oração, a súplica e a oração. Busque através da oração, da súplica. Busque a Deus de tal maneira que você vai ser revestido do poder de Deus, revestido da presença de Deus. Você precisa estar revestido. Eu e você devemos estar revestido da armadura de Deus. Qual é a armadura? Verdade, justiça, paz, escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A armadura de Deus é essa, com toda a oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. Para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Também por mim, para que me seja dado no abrir da minha boca a palavra para si, com estrepidez, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como eu cumpro fazê-lo. O apóstolo Paulo pediu oração. Se o apóstolo Paulo pediu oração, porque eu e você não vamos pedir. Olha o que ele está dizendo aqui, ó, no versículo 19. Também orai por mim, para que a minha boca seja aberta e eu possa pregar. Ore por mim, irmãos, para que eu possa pregar. Eu oro por você, para que você possa pregar. E nós dois juntos vamos orar para que a igreja do Senhor Jesus seja estabelecida na terra e a igreja seja preparada para o arrebatamento que virá breve. Coloque sua vida no altar de Deus. Se prepare. Se prepare como igreja do Senhor. Seja lavada, remida no sangue do Cordeiro. Seja cheia do Espírito Santo e se prepare para se encontrar com Deus. Esta é a oração do apóstolo Paulo. Esta é a oração do pastor Arantes. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E que o Espírito Santo venha te revelar a presença do Cristo vivo na sua vida. É o que eu desejo para você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Agora eu quero fazer uma oração por você e pela sua família. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos esta vida em oração, para que o Senhor venha abençoá-la. Ó Senhor, dê saúde, paz, dê libertação, dê prosperidade, dê bênção a esse meu ouvinte. Meu Deus, entre nesta casa. Se tiver alguém doente, enfermo,
alguém com dores, com enfermidades. Meu Deus, venha sarar as feridas. Aqueles que estiverem doentes, deles saúde. Aqueles que estiverem perturbados, angustiados, deles paz, libertação e bênção. Aquele que está sozinho, solitário, angustiado, que o Senhor venha confortar o coração deles. Meu Deus, estenda suas mãos sobre as suas vidas, para abençoar o emprego daquele que está trabalhando, e aquele que não está trabalhando, que o Senhor venha abrir uma porta para o trabalho deles. Estenda sua mão para abençoar o comerciante, abençoar o empresário. Abençoe, Deus, o seu comércio, a sua empresa, os seus negócios materiais. Abençoe esta casa, esta família, este lar. Venha libertar aqueles que estão presos nas drogas, no alcoolismo. Venha trazer paz para esta família atribulada. Venha trazer libertação para aquele que está cativo, que está preso. Estenda a mão sobre aquele que está sentindo dores. Aqueles que estão nos hospitais, nas clínicas. Também eu oro por aqueles que estão nos presídios, aqueles que estão cumprindo as suas penas porque erraram, falharam e feriram a lei dos homens. Meu Deus, estenda a mão para abençoar aqueles que estão no presídio. Abençoe o pai, a mãe, daquele filho que está envolvido com drogas, que chora, que sente grande tristeza. Ó Senhor, em nome de Jesus, abençoe a todos. Amém.